No livro de João, está escrito assim que Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E agora vamos ler livro de Lucas, capítulo 24, a partir do versículo 13. Diz assim: naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. E ele lhes perguntou sobre o que estão discutindo enquanto caminham. E eles pararam com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhes: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram? E nesses dias... que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles: ele era um homem, um profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o 3º dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Ele disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram. Não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que estava a respeito dele em todas as Escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual estava indo, Jesus fez como quem ia mais adiante. E eles insistiram muito com ele: fique conosco, pois a noite já vem. O dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. E quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu à vista deles. E perguntaram-se um ao outro: não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos, que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os 2 contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles quando partia o pão.
Rei dos Reis, soberano Senhor, esta palavra fala sobre o Senhor, fala sobre a tua presença revelada, fala que o Senhor vive, fala que o Senhor ressuscitou, fala que o Senhor abriu os olhos desses dois homens. Então, Senhor, eu peço que o Senhor abra os nossos olhos hoje. Eu peço que o Teu Santo Espírito, Pai querido, venha nos revelar a Tua palavra, assim como está escrito lá no livro de João. Nos faça lembrar, ó Pai querido, tudo o que o Senhor disse. Em Teu nome santo, ó Pai querido, é que eu oro e agradeço e peço, Senhor, fala conosco nessa noite, porque precisamos de Ti. Amém e amém. Jesus, no livro de João, no capítulo 14, versículo 6, ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. E ele encontra esses dois homens rumo a Emaús. A palavra do Senhor diz que eles estavam à distância aqui de 11 quilômetros do vilarejo ali, né, da aldeia de Emaús. E daí hoje, né, eu coloquei, vou colocar no Maps ali, vou ver quanto a pé eu demoraria para ir andar esses 11 quilômetros. O Waze contou com todo o meu sedentarismo e disse que eu demoraria em torno de 2 horas e 20 minutos. Eu já chutei o balde, já coloquei para 4 horas, né? Mas imagine, né? Imagina no tempo daqueles homens que a estrada não era como as nossas, né? Não era uma rua aplainada, não era uma rua asfaltada, não era um caminho fácil para andar, não eram caminhos abertos. Então, poderia que a jornada poderia ser bem maior do que apenas 2 horas e 20 minutos, 2 horas e 40 minutos. E aqueles homens estavam indo embora. E a palavra do Senhor diz que eles iam discutindo sobre os fatos que tinham acabado de acontecer sobre Jesus Cristo. E é interessante que eles iam falando sobre Jesus e eles iam embora tristes, amargurados, porque o que eles viram acontecer era que de um homem que fez tantos milagres, agiu com tanto poder, ser morto de uma forma tão terrível e tão cruel na cruz. E foi embora o que deles? A esperança. Porque eles disseram assim: nós achávamos que ele seria o libertador de Israel. E eles provavelmente deveriam ser pelo menos um daqueles 70 discípulos em que Jesus enviou para que pudesse evangelizar as cidades ali da nação de Israel. E aqueles homens, eles iam embora tristes por causa de tudo aquilo que aconteceu. E eu acho interessante porque quando nós olhamos para os homens de Deus que a Bíblia cita, né, ou para as histórias que tem na Bíblia, e nós comparamos esses homens, nós olhamos para eles e pensamos, né, como pode essa pessoa ter andado tão perto de Jesus e andar tão vacilante depois de ver Jesus realizar tantos milagres? Como pode ele andar tão entristecido depois de ouvir Jesus contando para eles que sim, ele morreria na cruz, sim, ele padeceria, mas depois de 3 dias ele iria ressuscitar? Como pode, sabendo que eles sabiam ali, né? Porque eles narram ali a história dizendo que Maria Madalena e as outras mulheres foram até o túmulo e viram os anjos e declararam que Jesus havia ressuscitado, mas mesmo assim eles não creram. Mesmo assim eles não creram. E nós olhamos para esses homens e falamos assim: como pode essas pessoas terem ouvido de Jesus, ouvido a pregação daquelas mulheres que saíram declarando: olha, o nosso Senhor vive, e eles não creram? Como pode? E nós olhamos assim também para a nação de Israel, que viu tantos milagres no meio do deserto, e nós falamos: como pode aquele povo que saiu do Egito, viu o mar vermelho aberto,
e viu o mar vermelho se fechando e morrendo Faraó e seus cavaleiros, e eles vacilaram tantas vezes no meio da sua jornada. E nós falamos, como pode eles terem murmurado contra Deus? Só que nós nos esquecemos que nós, na nossa jornada, porque nós também estamos numa jornada, nós não estamos a caminho de Emaús, mas a Bíblia diz que lá no livro de Hebreus, que Abraão, ele não chegou na terra prometida, mas ele estava vislumbrando uma pátria celestial que lhe foi prometida, e ele aguardava essa pátria celestial. E eu e você estamos vislumbrando essa pátria celestial, porque Cristo nos prometeu, e nós estamos nessa jornada, para um dia chegar na nossa pátria celestial. E daí, eu e você temos promessas de Deus para as nossas vidas. Eu e você temos palavras de Deus para as nossas vidas, declarações de Deus através da própria palavra de Deus, palavras de bênçãos para nós. E nós andamos e às vezes nós nos encontramos semelhantes a esses dois homens na beira do caminho, declarando: nada dá certo, nada dá certo, tudo que eu faço dá errado. As minhas ações, olha, eu estou fazendo aqui, seguindo todos os conselhos que eu pude ler no livro de Provérbios, né? Porque se nós olharmos o livro de Provérbios, quantos conselhos bons temos ali. Eu estou seguindo todos os conselhos do livro de Provérbios, olha, e eu achava que era isso que ia me salvar, e não está dando certo. E da mesma forma que aqueles homens estavam andando no caminho de Emaús, e murmurando e conversando entre si, falando: eu achava que ele iria me salvar. Eu quero dizer para você uma coisa: Jesus está caminhando do nosso lado. Jesus está caminhando do nosso lado, na nossa jornada para a pátria celestial. Jesus está caminhando do nosso lado. E esses dois discípulos aqui, que a Bíblia diz o nome de um deles, Cleopas, eles estavam andando, só que eles estavam na sua jornada, pensando em tudo o que havia acontecido, mas havia dentro do coração deles algo chamado incredulidade, e isso travou tudo aquilo que Jesus tinha falado que iria acontecer, para que eles entendessem e vivessem na vida deles. E não foi apenas para esses dois. Se nós olharmos aqui tudo o que aconteceu e nós conhecemos da palavra de Deus, nós vamos ver que Pedro e os demais, os 12 apóstolos, quando viram Jesus sendo mortos, os apóstolos, eles fugiram todos fugiram. Apenas João foi seguindo, mas os demais apóstolos todos fugiram. E depois eles ficaram todos juntinhos ali, mas quando Maria Madalena trouxe a notícia de que Jesus havia ressuscitado, eles não creram. Daí foi Pedro lá e foi ver, deixa eu ver se é verdade. Daí, opa, é verdade, ele ressuscitou. Daí depois nós conhecemos a história lá no livro de João, nós vamos ver que Tomé falou: se porventura eu não tocar com as minhas mãos o seu lado e a sua mão, eu não vou crer, eu não consigo crer. Daí Jesus vai dizer assim, felizes são aqueles que não viram e creram. Todos eles estavam cheios de incredulidade. E Jesus, ele chega ali do lado desses dois homens, e eles não conseguiam ver, eles foram impedidos de ver a Jesus por causa da sua incredulidade. Eles foram impedidos de ter o conhecimento da presença de Deus ali do seu lado por causa da sua incredulidade. E Cristo estava com eles ali, e foi necessário de novo que Cristo pregasse a palavra para eles. Irmãos, existe uma coisa, que esse mundo um dia vai passar, tudo vai passar, mas a palavra de Deus diz assim, que céus e terra passarão, mas a palavra do Senhor, ela permanecerá para sempre, jamais passará.
jamais passará. Um dia eu estava num sonho, eu estava dormindo, né? E sonhei e acordei com esta mensagem. E acordei com essa mensagem e nesse sonho era com uma espécie de arrebatamento, era uma espécie de que Cristo estava vindo para levar a sua igreja e ele declarava: céus e terra vai passar, mas a minha palavra, ela jamais passará. E daí Cristo, ele diz aqui em sua palavra para esses homens, ele chega lá e começa a contar desde Moisés, que escreveu, desde Moisés ele começa a contar desde Gênesis, toda a criação, até chegar todos os profetas, até chegar nele, para revelar a sua essência. E a palavra do Senhor diz lá no livro de Êxodo capítulo 20, versículo 20, que o Senhor levou o povo para o deserto, aos pés do monte, para prová-los, para conhecer o povo de Israel e para impedi-los de pecar em sua jornada. E Cristo estava ali naquele momento, declarando a sua palavra, para conhecer a esses dois homens, e para que esses dois homens o conhecessem, para que eles pudessem formar em sua jornada o caráter de Cristo, um relacionamento com Cristo, para que a partir daquele momento eles pudessem andar, e como Cristo disse para aquela mulher: vá e não peques mais, eles pudessem sair dali cheio da palavra de Deus, e não de poder viver mais no pecado, mas andar ali como cheios de Deus e não pecar mais, por causa do conhecimento, da presença e da palavra de Deus. Livro de Êxodo capítulo 20, versículo 20 diz isso, que o Senhor os levou para o deserto, para os provar, para os conhecer e para que eles não pecassem. E Jesus ali declarou a sua palavra para que eles o conhecessem. Quando Cristo nos libera a sua palavra, Ele está nos forjando em nós, Ele está forjando em nós a sua palavra para que nós possamos conhecê-lo. E quando nós o conhecemos, nós estamos sendo blindados para que possamos lutar contra o pecado e possamos avançar contra esse mundo. E quando vir os dardos inflamados do diabo contra nós, nós vamos falar: eu posso vencer, porque Cristo Jesus me deu todas as armas para que eu possa vencer, segundo a sua palavra. Porque antes eu o conhecia de ouvir falar, mas agora eu conheço de com Ele caminhar, porque na minha jornada Ele tem falado comigo através da sua palavra. E foi isso que Jesus estava fazendo ali com aqueles homens. Ele estava ali alimentando aqueles homens com a sua palavra. E quanto mais eles andavam, mais eles conheciam da palavra de Deus. E a palavra de Deus revela para nós um destino. Se nós olharmos aqui, Jesus falando para eles, diz aqui, ó: opa, tô para frente, calma aí, agora eu vou achar. 36, 35. Opa. Aqui. No versículo 27 diz assim, né? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as escrituras. É isso. E isso apontava para o destino de Jesus, o que iria acontecer com Jesus. E quando Jesus nos expõe a sua palavra, também nos revela o nosso destino. A nossa vida, ela é ligada inteiramente a Cristo,
a Deus. Ela é condicionada a viver em Deus, com Deus e para Deus. Ou viver sem Deus e com nada de Deus. Não existe meio termo, não existe outra forma de se viver. As nossas vidas, ela tem esse traçado: ou nós vamos viver em Deus, para Deus e com Deus, ou nós vamos viver sem Deus. E Deus nos mostra esse destino através da sua palavra. E eu amo a palavra de Deus, porque quando Ele nos fala sobre caminho, eu amo quando Ele diz lá no livro de Isaías, capítulo 35, que Ele diz que existe um caminho chamado santidade, ao qual nem os loucos errarão. E esse caminho chamado santidade é Jesus Cristo. Não tem como errar este caminho, porque Ele nos aponta para Deus sempre. E daí, essa palavra que nos aponta o caminho, que nos aponta para Deus, diz a palavra do Senhor no livro de Timóteo, que existe apenas um mediador entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo, homem. Só existe esse que não vai nos apontar para Deus. E o mundo está dizendo: olha, existe vários caminhos para Deus, existe vários caminhos. Hoje eu vi no meu serviço uma pessoa falando assim: eu sou cristão, mas eu sou amigo de todo mundo, eu me alio com qualquer um, não tenho problema com candomblé, com isso, com aquilo, com aquilo. As pessoas não entendem, não tem a ver em ser amigo das pessoas, tem a ver em ser amigo de Deus e amar o pecador e falar assim: você precisa conhecer a Cristo, você precisa conhecer o poder de Deus, você precisa se relacionar com Deus. Agora, quando a pessoa fala assim: olha, eu me alio com qualquer um, eu me associo com qualquer um, não é isso que a Bíblia nos diz. Nós não nos associamos com as trevas, nós declaramos a luz para que as trevas seja dissipada. Esse é o seu destino como filho de Deus. Sempre aonde você chegar, você colocar a planta dos seus pés, as trevas têm que fugir, porque você vive em Deus, para Deus e por Deus. Sempre quando você avançar, as trevas têm que recuar. Não existe outra forma de se viver. Você, quando anda com Cristo, Deus vai te apontar um destino, e o seu destino é viver para Deus e com Deus. E quando você fizer isso, aonde você estiver, as trevas vão ter que fugir, o inferno vai ter que recuar, porque a vida de Deus opera através da sua vida. E aí, depois disso, depois de avançar, depois de ter a revelação da palavra de Deus, os discípulos andam ali com Cristo e chegam no povoado. Eles chegam em Emaús, porque eu estou ministrando sobre Jesus nas casas, né? Então eu tenho que chegar na casa, né? Eu tenho que chegar lá. E eles chegam no povoado, chegam em Emaús. E quando eles se aproximam do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante. Jesus fez como: vocês já chegaram onde vocês queriam ir? Eu estou indo, estou seguindo em frente. Porque eles encontrou com eles como quem não queria nada, e ia embora como quem não queria nada. E eles falaram o quê? Mas eles insistiram muito com ele. Sabe quando a conversa está boa com alguém, você não quer mais? É aquela conversa que alguém vai te visitar e você fala assim: tá cedo. Só que já passou das 3 horas da manhã e você ainda está conversando, né? E você fala: não, vai ficando. E vai ficando. E eles insistiram, porque diz a palavra do Senhor que eles falaram assim: pois a noite já vem e o dia está quase findando. E eles demonstraram o quê? Preocupação com aquele homem que estava viajando. E às vezes nós temos preocupações com os nossos dias. Mas saiba, aquele que anda conosco na nossa jornada, ele ouve a nossa voz quando nós o convidamos para entrar na nossa casa. Então que você, na sua jornada, não se esqueça de dizer: Senhor, além de andar comigo, entra na minha casa. És bem-vindo aqui, eu te convido, a porta está aberta. Livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 20, acertei.
diz assim: eis que estou à porta e bato. Aquele que abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele. Aqui Jesus, ele não bateu na porta, ele foi convidado antes mesmo. Mas quantos de andar com Jesus têm fechado a porta quando entram em suas casas? A minha jornada é com Cristo, mas o meu lar, aonde é o meu secreto, aonde eu moro, ele é meu, é propriedade exclusiva minha. Quantas pessoas são tão santas, tão puras, tão de Deus dentro da igreja, e quando entram nas suas casas, maltratam seus filhos, maltratam suas esposas, não tem relacionamento com Deus. Quantas pessoas na sua jornada, no trabalho, as pessoas falam: nossa, que pessoa, que crente exemplar. Mas no seu lar, os seus filhos, quando olham, falam assim: esse não é crente não, como diz André Valadão, você não é crente não. Precisamos entender que Cristo, que anda com você na rua, tem que ser o Cristo que vai entrar pela porta da sua casa. É o Cristo que o seu filho vai conhecer, é o Cristo que a sua esposa vai conhecer, é o Cristo que o seu marido vai conhecer, que a sua esposa vai conhecer, que os seus filhos vão conhecer, que os seus vizinhos vão conhecer. Porque esses homens aqui, eles ainda não tinham a revelação, mas eles convidaram aquele homem que falava muito bem da palavra do Senhor. E a palavra do Senhor diz que eles entraram e sentaram na mesa. E Cristo observava tudo, né? Nós cantamos uma canção que diz, né, que Ele entrou em casa, Ele está na mesa, Ele nos observa. Nós o esperávamos. E no partir do pão, como diz a palavra, os nossos olhos se abrem. E aqui diz, vou ler a palavra: e ele entrou para ficar com eles, e quando estava à mesa com eles, ele tomou o pão e deu graças, partiu e deu a eles. E no livro de João, capítulo 6, versículo 11, você vai ver que Jesus, ele tomou o pão, partiu e deu graças. Eram 5 pães e 2 peixinhos. Provavelmente esses 2 homens estavam ali naquele lugar e viram Jesus pregando para aquela multidão o dia inteiro, e viu aqueles apóstolos chegando: Senhor, manda o povo embora, porque não vai ter como sustentar esse povo hoje. É muita gente, e nem se a gente juntasse muito dinheiro ia conseguir alimentar esse povo. E daí chegou um rapazinho com 5 pães e 2 peixinhos. E Jesus pegou aqueles pães, ele tendo levantado, ele deu graças e partiu, partindo o pão e dando graças. E daí Jesus está agora na frente desses 2 discípulos que provavelmente estavam ali naquele momento em que Jesus fez a primeira multiplicação dos pães. Ele ergue os pães e dá graças e parte. E aí diz a palavra do Senhor: então os olhos deles foram abertos. Agora eu vou perguntar para você: como é que tem sido no seu lar e na sua casa? A sua casa é uma casa aonde você tem dado graças? Porque aonde existe gratidão, existe olhos abertos, existe revelação de quem é Deus. Aonde existe gratidão, existe a revelação de quem é Deus. Porque foi assim que Jesus fez, e os olhos daqueles homens foram abertos.
E tendo partido o pão e dado graças. E diz a palavra do Senhor que Jesus desapareceu. E eles olharam um para o outro e falou: porventura os nossos corações não queimava enquanto o Senhor nos falava aquela palavra? Porventura o nosso coração não ardia enquanto o Senhor nos falava aquela palavra? E quantas vezes o Senhor tem feito arder os nossos corações nos momentos de dificuldades? O Senhor tem trazido tantas palavras, palavras puras e verdadeiras e genuínas, que estão aqui, na Bíblia. Não é palavras que são inspiradas em livros de autores contemporâneos, não. Há palavras que estão na Bíblia e têm nos trazido à memória as palavras vivas e têm nos feito viver de forma esperançosa e alegre. Esperançosa e alegres. Uma vez, quando eu estava passando extrema dificuldades, né? Várias vezes, né? Vou falar uma das vezes aí, né? Estava passando extrema dificuldade e daí eu precisava de uma palavra de Deus para me animar. E Deus disse em sua palavra que se eu orasse com fé, crendo, eu receberia. E dizia que se eu orasse concordando com alguém, eu receberia. Simplesmente eu peguei essa palavra, juntei com a minha esposa, orei e recebemos a bênção do Senhor. E recebemos a bênção do Senhor que precisávamos. O Senhor nos sustentou. Quando eu lembro, não vou lembrar o ano, né? Eu acho que o ano foi 2017, mas sempre minha cabeça falha aí. Eu lembro que acabou o dinheiro da minha rescisão. Eu trabalhei na empresa, fui demitido. E eu recebi na minha rescisão o que eu recebia um ano inteiro de trabalho. E geralmente o que eu recebia o ano inteiro de trabalho, eu gastava no ano inteiro. Eu era uma pessoa bem econômica. Recebia no ano e gastava no ano. E esse dinheiro que eu recebi da minha rescisão durou 2 anos e 8 meses. Eu consegui não, né? Deus deu graça de fazer durar 2 anos e 8 meses. E eu lembro que no último mês, em que eu ia pagar o último aluguel, né? No caso, que eu ia ter dinheiro para pagar o último aluguel, eu olhei para a palavra de Deus, e olhei para Deus e falei: Senhor, é o Senhor que me sustenta. Eu vou pagar o último aluguel e não vou ter mais dinheiro para pagar aluguel nenhum. Não vou ter mais dinheiro para comprar o alimento. Não vou ter mais dinheiro para abastecer a moto que eu tinha. Não vou ter mais dinheiro para fazer isso. Não vou ter mais dinheiro para fazer aquilo. E daí, uma empresa me ligou para fazer uma entrevista. E essa empresa me ligou para essa entrevista. Como o meu currículo chegou lá? Não faço ideia. Não sei se ela achou no LinkedIn, porque eu não enviei. Mas chegou lá em Americana. Eu fui fazer a entrevista, tinha umas 25 pessoas. Foi eu e a Elisa. Fiz a entrevista, passei na entrevista. Daí me falaram assim: olha, a vaga você vai começar a trabalhar daqui a 3 meses, mas a gente vai começar a pagar você a partir de agora. E o Senhor pagou o meu aluguel antes que eu precisasse.
Antes que eu precisasse trabalhar, Ele me sustentou. Antes que eu colocasse a mão ali para trabalhar, Ele me sustentou. E tudo isso é olhando para os cuidados de Deus. Tudo isso é olhando para um Deus que tem a sua palavra dizendo assim: olha, do seu destino cuido eu. Na sua jornada, você tem que entender que eu tenho que andar com você no caminho e tenho que entrar dentro da sua casa, do seu lar e cuidar de você e da sua família. O que eu espero de você é que você não tenha um coração que murmure, mas que você tenha um coração grato, porque se você tiver um coração grato, eu vou trazer a revelação da minha glória sobre a sua vida e vou mostrar o que é ser um pai sobre você, sua vida. Um filho só conhece o pai quando ele se entrega para o pai. Um filho só conhece o pai quando ele se relaciona com o pai. Você não vai conhecer o seu pai sem relacionamento. Eu ouvi isso da cantora Cassiane. Ela falou assim: como é que você sabe qual é o filho que te ama? Aquele que se chega perto de você. Aquele que quer só os bens, ele só vai esperar os bens. Mas aquele que se achega perto é aquele que te ama. E Deus, Ele sabe quem são os filhos que o ama quando você se aproxima dEle. E Deus sabe quem são os filhos que o amam quando você fala: pode entrar na minha casa. Quando Deus sabe quem é os filhos que os ama quando você fala: Senhor, eu te amo aqui desse jeito dentro do meu lar, e na rua eu te amo da mesma forma. Eu te honro aqui no meu lar e os meus filhos veem a forma que eu te honro aqui. E quando eu estou na igreja, eu te honro da mesma forma. A minha esposa vê a forma que eu te honro na minha casa, e as pessoas na igreja me veem te honrando da mesma maneira. Porque Deus sempre vai requerer de mim e de você integridade. Deus não vai querer pela metade. E esses homens aqui, depois de terem a revelação da palavra de Deus e terem o coração ardendo, porque eles tiveram os olhos abertos, a próxima coisa que eles fizeram, depois de ter a vida de Deus transbordando neles, foi sair e voltar toda a jornada, todo o caminho. Eles andaram 11 quilômetros, daí saíram correndo e voltaram lá para onde estavam os apóstolos e falaram: olha, é verdade o que disse Maria Madalena, é verdade o que disse Joana, é verdade o que disse as outras mulheres, é verdade o que Pedro disse, o nosso Senhor ressuscitou. Irmãos, você já anda com Jesus. Jesus já está na sua casa. Anuncie o reino de Cristo aonde você for. Não perca tempo de anunciar o reino de Deus, porque eu e você estamos rumo à nossa pátria celestial, mas ainda existe uma geração de filhos que precisam conhecer o nosso Deus. E o nosso Deus ressuscitou, e eles estão no caminho ainda, necessitando de ouvir esta palavra que transforma, essa palavra que liberta, essa palavra que diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E Jesus disse isso. E enquanto eles estavam no caminho, eles conheceram a verdade. E quando eles entraram na casa, eles receberam a vida. E quando eles foram cheios da vida, eles revelaram um caminho, entregaram uma verdade que era a palavra de Deus e liberaram a vida para que mais pessoas pudessem conhecer a Cristo. Que você possa mostrar um caminho, que você possa mostrar uma verdade que é a palavra de Deus, e que você possa liberar a vida que é o próprio Cristo através da sua vida. Muitos vão conhecer a Cristo através da Bíblia, sim, mas também através da sua vida, porque nós somos a carta viva de Deus. Nós somos a igreja do Senhor. Existe uma canção que chama Estamos de Pé. Eu tentei falar uma parte dela na última vez que eu preguei, e ela diz assim, a parte que eu vou falar. Diz que a perseguição não parou a igreja.
O Coliseu não parou a igreja. Os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Nós vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor, porque nós estamos de pé. Então que você agora fique de pé e possa orar conosco agora, porque a igreja do Senhor, ela jamais vai parar de crescer. Rei dos reis, soberano Senhor, é o Senhor, ó Pai querido, que está conosco no caminho, na nossa jornada. Nós estamos, ó Pai querido, a caminho, Pai querido, da nossa pátria celestial, da Nova Jerusalém. Nós estamos a caminho, ó Pai querido, do que diz a sua palavra, que é para viver contigo eternamente. E nós, ó Pai querido, queremos dizer: entra, Pai querido, agora, Pai querido, na nossa casa. Entra agora no nosso lar, que é o nosso coração. Entra no nosso secreto agora, Senhor. Não bata apenas na porta, mas nós declaramos: pode entrar, ó Pai, no nosso coração. Pode entrar no nosso coração, como diz a tua palavra, porque o Senhor diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei com meu Pai em seu trono. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Deus Todo-Poderoso, então nós queremos, Deus Todo-Poderoso, que o Senhor não somente bata a porta, mas que o Senhor entre, ó Pai querido, e que nós possamos ceiar contigo, e que o Senhor possa partir o pão, e que nós possamos, ó Pai querido, ter os olhos abertos e reconhecer quem o Senhor é, ó Pai querido, e ter os nossos corações queimando, ardendo, ó Pai querido, de amor por Ti, e sair proclamando o Teu Evangelho, ó Pai querido, a Tua palavra, e dizer: o Senhor vive, o Senhor reina, o Senhor governa, Pai querido, e ter a revelação de quem Tu és, assim como aqueles homens tiveram a revelação, assim como aqueles homens tiveram a revelação e o conhecimento, Pai querido, da plenitude do Deus Todo-Poderoso que Tu és. Ei, Todo-Poderoso Deus, nós não queremos, ó Pai, ser, ó Pai querido, cristãos pela metade, mas queremos, ó Pai, ser homens e mulheres, ó Pai querido, filhos de Deus, ó Pai querido, completos, que agem com integridade, ó Pai querido, da mesma forma que somos cristãos, ó Pai querido, andando na nossa jornada neste mundo. Vamos ser cristãos, ó Pai querido, verdadeiros, ó Pai, dentro dos nossos lares, amando as nossas esposas, como o Senhor diz, ó Pai querido, em Tua palavra, como Cristo amou a sua igreja, amando os nossos filhos, ó Pai querido, como o Senhor diz em Sua palavra, ó Pai querido, não irando os nossos filhos, como diz a Sua palavra. Os filhos, ó Pai querido, honrando os seus pais, ó Pai querido, como diz a Sua palavra, Pai querido, para que os seus dias sejam prolongados na terra. Deus, que nós possamos crescer em Sua palavra, ó Pai querido, em amor, ó Pai querido, em relacionamento contigo, Pai, que aconteça em nós, ó Pai querido, como diz a Sua palavra lá no livro de Malaquias, ó Pai querido, que seja, ó Pai querido, convertido o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, um relacionamento, ó Pai querido, aonde, ó Pai querido, a Sua igreja possa viver, ó Pai querido, por completo aquilo que o Senhor tem para nós, Deus, e que possamos viver, ó Pai querido, a cada dia em Deus, para Deus e para Ti, porque Deus, a cada dia nós sabemos que o nosso destino é a Tua presença. Jesus, a Tua palavra diz que o Senhor, ó Pai querido, morreu naquela cruz, que o Teu sangue, ó Pai querido, naquela cruz nos purifica de todo o pecado, que o Senhor foi moído, ó Pai querido, oprimido, ó Pai querido, naquela cruz, e pelas Suas pisaduras nós somos sarados, Deus. Então nós, ó Pai querido, neste momento, ó Pai querido, nos alegramos e sabemos, ó Pai querido, que quando o Senhor ressuscitou, o Senhor, ó Pai querido, nos deu a vitória. O Senhor nos deu a vitória e diz, ó Pai querido, se morremos com Cristo, certamente nós também viveremos contigo eternamente. Se morremos contigo, ó Pai querido, nós também viveremos, ressuscitaremos contigo e viveremos contigo eternamente. Então, Deus Todo-Poderoso, nós nos alegramos em Ti e viveremos contigo, ó Pai. E vamos celebrar o Teu nome dia após dia. E que a Tua igreja possa avançar, ó Pai.
e que a tua igreja possa avançar nesse amor, ó Pai querido, e que possa liberar essa palavra, que nós possamos andar, ó Pai querido, como andou a esses homens, ó Pai querido, de Emaús, ó Pai querido, que a partir do momento agora que o Senhor entrou em nossos lares, e o Senhor entrou em nosso coração, que nós possamos voltar agora, ó Pai querido, por todo o percurso em que andamos, declarando a tua palavra, declarando o teu poder, e dizer: Cristo vive, Cristo reina, que o Senhor, ó Pai querido, é o Deus que faz a obra, que o Senhor é o Deus que liberta, que o Senhor é o Deus que cura, que o Senhor é o Deus que batiza no Espírito Santo, que o Senhor é o Deus, ó Pai querido, que opera tudo em todos, ó Pai querido. Que nós, ó Pai querido, possamos andar nessa terra declarando o teu poder, porque nós sabemos que tu és a vida. É em teu nome santo que eu oro, ó Pai querido, em nome de Jesus. Amém e amém.